寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a China fosse um país soviético? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra, né? Assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para nossa teoria acontecer. E bem, eu sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? E bem, né? Sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, a China nos anos 30, né, mais precisamente de 1934 a 1937, né, teve aí suas facções soviéticas. Sim, não era literalmente uma área inteira ali da China que era dominada pelos soviéticos, eram ali pequenos bolsões. Mas o maior bolsão de todos esses bolsões soviéticos estava ali em Shanxi, né? E bem, lógico que tinha os soviéticos, tinha os comunistas, inclusive o próprio Mao Tse Tung, né, já chegou a fazer parte ali dos soviéticos, mas depois ali passou ali para os comunistas. Então, né, vamos pular a Primeira Guerra Mundial e vamos ali para a Guerra Civil Chinesa, né, que como todos bem sabem, em resumo, né, foram que os nacionalistas, os senhores da guerra e os comunistas, todos eles num free for all, né? E lógico que cada um tinha ali suas facções também. Então, ok, vamos supor que beleza, tem o Kuomintang e tem os senhores da guerra e tem os comunistas, só que vamos colocar mais uma outra vertente aí, vamos colocar a facção aí soviética, né? E apesar dos comunistas e dos soviéticos, né, basicamente, entre aspas, serem a mesma coisa, só para deixar mais específico aqui e para diferenciar melhor, os comunistas são os comunistas chineses, né, que são, querendo ou não, nacionalistas chineses, né, só que comunistas. Já os chineses soviéticos são os chineses que almejam uma China igual à União Soviética. Então, todos esses 4 grupos aí, né, vão estar em um free for all aí nervoso. Então, só que os grupos que mais iriam render investimentos seriam os nacionalistas, né, sustentados pelos Estados Unidos, o Kuomintang, Chiang Kai-shek, e os soviéticos sustentados aí pela União Soviética, né, do ZUD, né, que o ZUD chegou também a fazer ali parte aí dos soviéticos chineses. E beleza, como o armamento americano, né, ia demorar para chegar na China, para primeiro ir para Inglaterra, depois para a Índia Britânica, aí passar para o Tibete, depois, né, chegar em Xinjiang, no Maclick, do Maclick chegar ali para a China continente, para a China que nós conhecemos, para a costa chinesa, Pequim, Nanjing, Shanxi, né, enfim. E isso ia levar um tempo, né, e sem contar que os próprios soviéticos aí poderiam acabar tentando arrumar um modo de bloquear a entrada através, né, de espiões ali, né, em Xinjiang, coisas do gênero, né, para evitar que passe para o Tibete, ou então tentar colocar ali alguns comunistas ali na fronteira da Birmânia para evitar o armamento americano, né? Mas vamos supor que o armamento americano continue chegando, não sei como, mas vai chegar. Então, os
como os soviéticos, né, eles basicamente iriam ser sustentados, né, não preciso nem dizer por quem, né, pelo Stalin, União Soviética, enfim. Então, com isso, né, os mais enfraquecidos seriam os senhores da guerra e os comunistas, tá? E bem, eu acredito que, lógico que o Japão já estava causando incidentes nesse período, então a partir desse momento eu acho que os comunistas iriam tentar uma aliança ali com os soviéticos, eles talvez até poderiam ter, né? Eles teriam uma aliança externa, o que eu digo aqui. Na visão de fora, eles seriam aliados, porém internamente, né, dentro dos parlamentos, das reuniões, tal, eles iriam se quebrar no soco, no tiro, ia ser tiro, porrada e bomba, né? Enquanto isso, né, os nacionalistas ali do Kuomintang podiam acabar ali recrutando meia dúzia ali de senhores da guerra para eles. Então, né, basicamente, ok, aí já dividimos aí em apenas 3 grupos. Nacionalistas, uma pequena parcela de senhores da guerra e os comunistas soviéticos, né? Comunistas/soviéticos, né? Enfim, e ok. A partir desse momento, né, os soviéticos iriam tá bem melhor, né? Iriam estar bem melhores armados e com menos tempo de demora, ou seja, as exigências ou os pedidos poderiam chegar com mais facilidade. Afinal, né, a China estava fazendo literalmente uma fronteira com a União Soviética. Mas beleza, né, não vamos alterar aí a guerra sino-japonesa e novamente, né, eu acredito que os comunistas soviéticos não fariam uma aliança como foi feito, né, como os comunistas fizeram com o Kuomintang. Mas eu acredito que um cessar-fogo, sim, não aliança, cessar-fogo. Então ia ser basicamente meio que, né, cada um por si contra os japoneses, né? Entre aspas, o Kuomintang e os comunistas e os soviéticos seriam aliados, né? Mas é aquilo que eu falei, internamente o pau poderia quebrar. Então, né, beleza, nós não vamos alterar aí a guerra sino-japonesa, com um adendo. Por mais que os comunistas e os soviéticos fossem aliados, né, os soviéticos poderiam acabar recebendo mais armamento que a ala dos comunistas chineses, tá? Vamos colocar os comunistas chineses. Então, os soviéticos, os chineses soviéticos iriam estar muito mais preparados do que os comunistas chineses. E com isso, né, a facção soviética chinesa ia estar bem, mais adiantada e bem melhor equipada do que os comunistas chineses e talvez até mesmo que os próprios nacionalistas aí do Kuomintang. Beleza, né? Então, a partir desse momento, né, nós seguimos aí com a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Mundial, e aí vem o porém. Quando a União Soviética ocupou a Manchúria, bem, a partir daí já foi um ganho, né, gigantesco para a facção soviética chinesa. Então, a partir desse momento, né, os soviéticos chineses já teriam ganhado um belo de um território ali, basicamente que de graça, né? E com isso o Stalin já ia preparando o político de estimação dele, né, de preferência alguém bem pró-Rússia, né, bem pró-União Soviética. E ele iria ficar ali estacionado, talvez até mesmo em Harbin, na Manchúria. E a partir desse momento, né, continuaremos com a Guerra Civil Chinesa, só que os soviéticos, né, eles estariam com muito mais destaque, né, por causa dos combates ali contra os japoneses. Então eles teriam muito mais aprovação ali das pessoas que o próprio Kuomintang. Aliás, só dando um adendo, vocês aí estão pensando, Bruno, como você vai fazer para salvar Taiwan dessa vez? Então tá. Bem, com a rendição do Japão, aliás, nem tinha terminado a Segunda Guerra, né? Só falei que os soviéticos e chineses iriam ficar ocupando a Manchúria, então tá. Já a questão de Taiwan, bem, eu acredito que os Estados Unidos ia estar vendo, né, uma crescente soviética, uma revolução soviética na China, e com isso ele basicamente, né, iria tentar ocupar militarmente Taiwan, né, fazendo com que a rendição dos japoneses e tal, assinando um tratado ali sino-americano, sino-nipo-americano, em que os americanos iriam ficar ali em Taiwan e iriam ficar ali em alguns portos em Taipei, né?
e entre outros ali ao redor da ilha. Então, ok. A partir daí, a China basicamente iria estar, né, sob ocupação militar americana na ilha de Taiwan. Beleza. Então, aí sim continuaremos com a Guerra Civil Chinesa, que iria resultar, lógico que, só adiantando aqui, né, na vitória dos chineses soviéticos. E com isso, o Kuomintang ia vazar ali para Taiwan. Só que, né, Taiwan ia estar protegido, afinal, né, os Estados Unidos estavam ocupando lá e tal, e coisa do tipo. E ok, por enquanto eles não iriam poder fazer muita coisa, afinal, né, Taiwan ia ser uma ilha ocupada. E a partir desse momento, né, a China iria virar um país soviético. E como naquele tempo Harbin era uma capital provisória, a capital que poderia voltar a ser, a capital que poderia ser da China, poderia ser ou Harbin mesmo, que ficava bem mais próximo ali da União Soviética, facilitando, né, a viagem de trens ali e tal, né, para Moscou, enfim, ou então em Sanxi. Eu duvido muito que ficaria em Sanxi, uma vez, né, que poderia estar meio distante ali, um pouco ali meio que no centro e tal, né? E isso provavelmente alongaria mais ali a viagem, pegaria talvez outros caminhos, né? E com isso teria mais chances ali de alguém sabotar algum trilho, sabotar alguma coisa, né? Então, já em Harbin ia ser basicamente um pulo até o território dentro da União Soviética, tá? Não estou falando Moscou, tá? Seria até um pulo ali dentro do território da União Soviética, dificultando ali qualquer tipo de sabotagem. Então, né, a partir desse momento, né, já estamos na Guerra Fria, o negócio ia ficar louco, né, principalmente com tantas ameaças ali da China soviética em relação a Taiwan. Só que iria ter um outro porém, né? A China, sendo um país soviético, eles iriam ter que se adaptar à realidade soviética. E, basicamente, quem iria controlar essa China soviética seria o Stalin, né? Enfim, e no decorrer seriam os outros presidentes ali da União Soviética. Mas, como que seria a China nesse tempo? Bem, a China, lógico que seria um país muito bem armado, né? Afinal, estamos falando aí de um gigantesco vermelho. As armas que eles iriam usar seriam AK-47, não seria nenhuma arma própria. Só que talvez eu acho que a China, assim como o Cazaquistão, né, que foi transformado basicamente numa estação espacial, né, e em uma fazenda, eu acho que a China iria também acabar se transformando em uma grande fazenda soviética, e lógico que com outros recursos mais ali na Manchúria, enfim, né? Então, a partir desse momento, a China talvez não seria um lugar tão urbanizado, seria um lugar mais rural, né? E com isso, né, conforme o tempo vai avançando, durante já os anos 60, na Revolução Cultural, o que seria essa Revolução Cultural? Bem, aqui poderíamos fazer o quê? Uma espécie de um expurgo, né, um expurgo soviético, né, dos comunistas aí que se alinharam com o Kuomintang, ou então pessoas ali que defenderam o Kuomintang durante a Guerra Civil, ou que tinham familiares que foi do Kuomintang, ou então de comunistas, né, que apesar de ser comunistas não eram pró-União Soviética e defendiam um nacionalismo um pouco maior do que o partido, né? Então essas pessoas aí basicamente seriam expurgadas, seriam caçadas. Eu acho que, né, os muçulmanos em Xinjiang talvez eles iriam tomar um pouco de borrachada assim. As outras etnias ali na China, eles teriam que se adaptar ao modelo soviético. Eu não acredito que o russo seria um idioma chinês, né? Aliás, talvez seria um idioma falado ali pelos políticos, só que não acho que seria os prefeitos dos estados, não, acho que seriam mas o partido soviético chinês, aí ok. Mas de resto eu acho que seria um tanto quanto tranquilo, né? E beleza, né? Já ainda na Guerra Fria, não tirando as tensões de Taiwan de lado, aqui eu não preciso ficar falando isso a cada 5 minutos, eu acho que as coisas na China iriam ser piores. O porquê?
é porque eles iriam ter que seguir um modelo soviético e não ia poder ter uma certa adaptação à realidade chinesa. E isso poderia acabar resultando, né, em diversas coisas, como por exemplo uma má gestão econômica, uma hiperinflação, pessoas talvez ali se ferrando no campo. Lógico que os soldados, os generais, os capitães, enfim, a marinha, a aeronáutica, isso ia ter um super investimento. Mas já as pessoas, eu acredito que talvez viveria ali em algum tipo de fazenda, né? E já ainda, e durante a Guerra das Coreias, que eu esqueci de mencionar, não acho que seria necessário alterar, tá? Não acho que seria necessário alterar, porém eu acho, né, que talvez eles poderiam acabar substituindo o Kim Il-sung pelo Hokkai, né? Talvez, né? Mas não vamos alterar a história aí da Coreia, senão vai ser muita coisa para mexer na teoria. Então, né, já conforme o tempo vai, tempo vem, chegamos aí nos protestos da Praça da Paz Celestial, né, que a União Soviética estava com as pernas bambas e os estudantes viram ali uma oportunidade de tentar derrubar o Partido Comunista Chinês. E vamos supor que talvez essa revolução até que gere ali uns certos burburinhos, gere ali um certo tumulto de 1989 até mais ou menos 1992 com a queda ali da União Soviética. Eu acho que a China iria logo atrás, né, uma vez que muitos políticos em exílio poderiam tentar voltar, poderiam tentar sustentar esses protestos, a mídia, os estrangeiros poderiam fazer de tudo para cobrir e tal, e o Partido Comum, e o partido ali da China soviética e de base. Beleza? A China provavelmente iria trocar a bandeira, né? Não sei qual bandeira seria. Taiwan, né? O governo nacionalista, o Kuomintang, iria tentar dar as caras ali, mas eu acho que talvez naquele momento ali do campeonato, né? Eu acho que talvez eles não iriam conseguir pitar alguma coisa lá. Então, provavelmente algum outro tipo de político, né? Talvez um centro-esquerda, um centro-direita, tal, né? Eu acredito que mais ali para um centro-esquerda. Poderia ali acabar assumindo ali o poder da China, né? E, contudo, a bandeira da China iria mudar novamente, né? E uma coisa que talvez seria provável de acontecer seria desse político, né, de centro-esquerda, de certa forma, aí, dar a independência de Taiwan. Ou então ele acabar, basicamente, né, entrando ali, mais ou menos que numa putinização, né? Eu sei que esse termo nunca existe, mas vamos trabalhar nisso. E esse político, né, iria assumir o poder e a China iria passar a ter uma falsa democracia. E eu acredito que seriam períodos turbulentos na China, não acredito que seria uma segunda guerra civil chinesa, mas eu acho que seria uns grandes arranca-rabo aí que ia ter na China, tá? Ia ter umas pancadarias nervosas e até ter um governo ali que fosse mais moderado. Aí beleza, aí ok, entrasse um governo ali. E eu acho, né, que tanto Boris Yeltsin, tanto quanto o outro presidente, tanto quanto Putin, iriam manter sim, né, um governo chinês pró-Rússia. Afinal, né, eles iriam querer, né, fazer com que a Rússia fosse um gigantesco estado tampão da União Soviética. E bem, já nos tempos atuais, né, eu sei que a China se mantém neutra ali nesse conflito da Ucrânia. Porém, né, mesmo a China sendo comunista, eles têm opinião ali que algumas coisas ali diferem da Rússia do Putin, né? Então, não é a China não é 100% pró-Rússia, eles são aliados, mas, né, os chineses ainda né, vão devagar em algumas declarações. Só que, né, com um governo totalmente pró-Rússia, eu acho, e tenho quase certeza, que eles iriam apoiar sim, né, a Rússia nessa questão da Ucrânia. E com tudo, a Rússia ia ter muito armamento, a Rússia ia ter muito drone, a Rússia ia ter um aliado literalmente gigante, né? E esqueci de mencionar o Tibete, mas, né, Tibete não ia ter muita alteração. Então eu acredito que com isso, né, atualmente a China iria ser um país basicamente 100% pró-Rússia, não iria ser um país talvez com a bandeira
que conhecemos. Talvez seria uma adaptação da primeira bandeira da República da China, ou então algo semelhante à Rússia, uma bandeira listrada também. Beleza? Mas enfim, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e essa foi a teoria. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. E por favor, né, não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Me siga lá no Insta, me siga lá nas minhas outras redes sociais, vão estar aqui na descrição. Curta a página do canal no Face. Veja os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E não se esqueça de passar esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa se identifica e fala assim, mano, você já parou para pensar que a China poderia ter sido um país da União Soviética? Que, mano? Como assim? Não, que existiam partidos soviéticos na China, pipipi, popopô. Sério, cara? Que interessante. Pois é, aí você vai lá, passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, para uma pessoa se identifica. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!